GTA 6, o jogo mais aguardado de todos os tempos. O jogo que promete não só revolucionar a franquia, como também toda a indústria dos jogos. O segundo trailer do GTA 6 saiu há pouco mais de 3 semanas. Eu demorei um pouquinho pra postar esse vídeo. E já conto com quase 117 milhões de views e quase 500 mil comentários. Simplesmente um absurdo. E nesse período eu tive tempo de reassistir o trailer uma caralhada de vezes. Sério, eu acho que pelo menos 2 milhões de views são minhas. Da primeira vez que eu assisti, apesar de ter gostado bastante e ter ficado impressionado com os gráficos, eu fiquei um pouco decepcionado pelo trailer não conter gameplay. Sim, é verdade que a Rockstar não costuma fazer isso no segundo trailer dos seus jogos. E geralmente ela deixa pra soltar um trailer perto do lançamento do jogo, onde ela mostra como é a gameplay e como o mundo funciona. Foi exatamente assim com o GTA V. Mas ela também nunca demorou tanto tempo assim pra lançar um jogo. A diferença de tempo entre o lançamento do GTA IV pro GTA V foi de 5 anos. E o maior gap de um jogo dela pra uma sequência até então foi o do Red Dead pro Red Dead 2. Um gap de 8 anos. O que, pro padrão da indústria, já é bastante coisa. Mas quando a gente compara com o gap do GTA V pro GTA VI, o gap entre eles é de mais de 12 anos. Isso se o GTA VI não for adiado de novo e chegar a 13 anos, né? Então sim, eu fiquei meio decepcionado. Achei que a Rockstar podia abrir uma exceção dessa vez. Mas, no dia seguinte, a Rockstar fez um tweet que mudou tudo. O trailer 2 do GTA 6 foi capturado inteiramente com gráficos in-game por um PlayStation 5, composto igualmente por gameplay e cutscenes. Peraí, mas então de fato tinha gameplay no trailer? Eu juro, meu primeiro pensamento foi... Puta merda, eu preciso identificar todas as cenas de gameplay. E foi exatamente o que eu tentei fazer. Então, nesse vídeo, eu vou tentar identificar todas as cenas de gameplay do trailer 2. Mas primeiro vamos estabelecer umas regras. Se for gameplay com certeza, vamos pintar as cenas de verde. Se ficar muito ambíguo se é ou não gameplay, pintamos de laranja. Se for transição de cutscene pra gameplay, pintamos de amarelo. E por último, se for transição de gameplay pra cutscene, pintamos de roxo. Se a cena não se quadrar nessas categorias, eu só vou citar ela por alto. E assim, no final das contas eu não trabalho na Rockstar, então esse vídeo vai ser uma mistura de feeling com evidências. Não é algo absoluto. Tudo que estiver no vídeo são coisas que eu pensei enquanto analisava o trailer. Então se tiver alguma informação faltando, bem, é porque eu não notei. Dito isso, vamos para a análise do trailer. O trailer começa com um take da cidade, e aqui já temos a nossa primeira cena laranja. Essa cena tem 8 NPCs, ou ao menos foi a quantidade que eu encontrei. A cena tá de muito longe, então eu não faço ideia se isso é uma cutscene ou um take de gameplay com câmera livre. O trailer começa com uma cutscene, e logo que ela acaba, temos o que parece ser uma transição para gameplay, assim como rola bastante em Red Dead 2. Como já falamos antes, por ser uma transição para gameplay, vou considerar essa cena como amarela. Aí nós temos a cena do Jason no carro e a nossa primeira cena de gameplay, a parte em que o Jason rouba uma loja. Nas primeiras vezes que eu vi essa cena após a declaração da Rockstar, eu achei que o único momento de gameplay era quando o Jason abria a caixa registradora. Porque a animação nessa parte me remete bastante a quando você abre gavetas ou armários no Red Dead 2. Porém, depois de rever mais vezes, eu acredito que a cena inteira é composta por gameplay. Do momento em que ele entra na loja até roubar a caixa registradora. O que é bem impressionante. Não só porque tá lindo pra caralho, mas porque o NPC reage enquanto você tá na animação de roubar o caixa. O que é bem impressionante. Então, essa aqui é um claro verde. Afinal, o Jason tá roubando dinheiro, né? E a próxima cena é tão impressionante quanto. Se não for ainda mais. Nessa cena vemos o Jason dirigindo. Eu acredito fortemente que essa cena seja uma gravação do modo em primeira pessoa. Tipo o que tem no GTA V. E cara, se for isso mesmo, é assustador. É praticamente uma foto. Mais uma cena verde, então. Aí a gente tem o Jason malhando na praia. Que pode ser um minigame de malhação, como os que existiam no GTA San Andreas. Só que sem a interface. Mas tem duas outras possibilidades. Possibilidade número 2. Pode ser que essa cena seja uma transição de personagem. Sabe no 5, quando você trocava pro Trevor e ele tava, sei lá, fugindo da polícia? Então, pode ser que essa seja uma das animações que veremos ao trocar da Lucia para o Jason. Possibilidade número 3. Essa cena pode ocorrer após uma missão. No 5 isso também rola bastante. Depois de certas missões, antes de voltar pra gameplay, a gente vê o personagem fazendo alguma ação. Sei lá, o Michael assistindo TV em casa ou algo assim. Pode ser o caso dessa cena. Sinceramente, eu não sei muito o que pensar. Como eu acredito que a cena da loja é gameplay e o NPC reage muito bem ao contexto da cena, eu não ficaria muito surpreso dessas duas NPCs reagirem ao Jason no meio do minigame. Uma vibe tipo... Nossa! Olha, amiga, você viu? Só digo uma coisa, Gwen.
Nem um guindaste. Eu acredito mais que seja a primeira opção, mas pelas outras duas serem igualmente plausíveis, vou considerar essa cena como laranja. Na próxima cena, temos o Jason saindo de uma loja com um pack com 6 cervejas, enquanto o NPC tá jogando no golfinho. É, rapaziada, o reino animal inteiro tá entrando no mundo das bets. O golfinho tá pagando, moleque. Essa cena eu tenho certeza que é gameplay. Eles só posicionaram a câmera um pouco abaixo. Tem uma cena do Jason vendo o pessoal tendo problemas com a polícia e a cena dele indo buscar a Lucia na prisão. O guarda parece reconhecer ele. Lembre-se disso, pois eu vou voltar nisso depois. O Jason se reúne com a Lucia e aí... temos uma cena do Jason com a Lucia e depois a cena deles assaltando um banco. O Sem Fronteira National Bank, para ser mais específico. Essa cena eu acho que é uma transição pra gameplay. Tipo, a partir do momento que a Lucia aponta a arma pro cara de óculos, eu acredito que começaria a gameplay. Ou mesmo quando o Jason empurra um cara pra longe. Parecido com o que temos na introdução do GTA V. Então, mais uma cena amarela pra conta. Temos uma cena caliente entre o Jason e a Lucia, e uma cena deles bebendo no pier. Temos uma cutscene do Jason carregando algo e o que eu acredito ser mais uma cena de gameplay. Nela, vemos umas minas fazendo serviço comunitário. E eu acho que aquela ali é a Lucia. Porque tem uma parte do trailer que mostra ela chegando em casa do serviço comunitário. E por conta do cordão que ela tá usando. Por conta da movimentação dos personagens, eu acho que essa cena também é gameplay. Acho que eles usaram algo parecido com aquela câmera cinematográfica de quando você tá dirigindo no GTA V. Então, mais uma cena verde. Tem uma cutscene do Jason e da Lucia em casa. Aí nós temos uma cena de cutscene no bar, onde o Cal pede uns shots. Só que no take seguinte a movimentação muda. Pode comparar. Presta atenção no Cal, no Jason e na Lucia. Diferente da cena anterior, que provavelmente é uma cutscene, nessa cena aqui eu acredito que eles usaram a mesma estratégia do Jason na loja de conveniência. Eu acredito que seja mais uma cena de gameplay com a câmera estrategicamente posicionada. Mais uma cena verde. Aí tem uma cutscene da Lucia arrastando o Jason pela mão e uma cena dela andando. Impressionante demais essa cena. Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca. Voltando ao foco. Quando ela gira, eu acho que talvez possa ser uma interação do jogador. Tipo, o jogador está controlando o Jason e você tem a escolha de dizer que gostou do visual da Lucia ou não. E, novamente, temos algo parecido no GTA V. Mas eu sinceramente não sei se esse realmente é o caso, então mais uma cena laranja pra conta. Temos uma cena do Jason conversando com a Lucia e uma cena rápida deles dando as mãos. Aí tem a cena deles na balada. Nessa cena, exatamente no momento em que eles começam a dançar, eu acredito que é uma cena de gameplay de um minigame de dança. Parecido com o que tínhamos no GTA San Andreas, onde você tem que apertar os botões no timing correto. Acho que a câmera deve ser dinâmica nessas partes, alternando entre vários takes. Mais uma cena verde, então. Vemos a cena de um bandido perguntando se o Jason é da polícia. E uma cena dele segurando a Lucia. Eu acho que no momento em que ele solta ela, deve ser um momento de transição para gameplay, onde vamos ter que fugir da polícia com a Lucia. Então, mais uma cena amarela. Temos uma cutscene do Jason conversando com o Brian, uma de uns policiais em uma operação e outra com o que parece ser o líder deles falando com um cara. Lembram disso? Então, eu acho que esse cara aqui é o Jason, só que a cena se passa no passado. Por dois motivos. O primeiro e mais idiota é que eu acho que o cabelo dele é parecido. E o segundo e mais importante é que, pelo menos que eu me lembre, tirando o GTA San Andreas Introduction, na franquia só vemos cutscenes onde ao menos um dos protagonistas está presente. Então, por eliminação, seria o Jason aqui. E o recepcionista da penitenciária parece conhecer o Jason. Então me faz acreditar ainda mais nessa hipótese. Antes de continuar com a análise das cenas, eu quero falar sobre algo importante sobre uma cena anterior, que vai se ligar a essa. Lembram dessa cena aqui? Onde o cara pergunta se o Jason é da polícia? Então, nessa cena eu acho que o Jason estava trabalhando como policial à paisana. Enfim, voltando para a análise das cenas. E aí temos a cena do Jason atirando de dentro do carro. Eu acho que essa cena também é gameplay. Novamente por causa da movimentação. Também pode ser um momento em que você troca pro Jason no meio de uma missão e ele já está performando uma ação. Como que temos da missão 2 é bom, 3 é foda no GTA V. Uma rápida observação que eu queria fazer é que a luz de quando a arma atira aparece no rosto do Jason pouco antes dele atirar. Eu não sou o maior entendedor de armas, então eu não sei se isso é possível. Sei lá, né? Enfim, eu tô bem mais inclinado a dizer que é uma gameplay com câmera cinematográfica. Mas por feeling mesmo, então vou deixar como verde. Temos uma cutscene com a Baylux falando e mais uma cena de dança. Temos mais uma cena da Lucia dançando, então mais uma cena de gameplay.
Temos uma cena de combate do Jason e uma da Lucia. Repara na movimentação. Parece uma cena de luta do Red Dead 2, só que com muito mais fluidez. Então, mais 2 cenas verdes. Temos uma cutscene dos dois conversando e uma cena da Lucia explodindo os carros com lança-granadas. Eu acredito que essa cena seja gameplay. Presta atenção na movimentação do cabelo da Lucia e na movimentação dos carros. Por conta do ângulo de câmera e da movimentação geral, eu realmente acredito que seja gameplay. Temos uma cutscene do Jason assistindo algo no celular com um bro, e uma cena da Lucia pulando em cima de alguém dentro de um avião. Não é a Lucia! Eu achei que era ela por certos motivos, mas enquanto eu tava editando, eu reparei que é a Lucia que tá sendo derrubada. É meio rápido, mas dá pra ver que é ela. Pela aparência, se eu fosse chutar, dentre os personagens que a gente conhece, acho que essa é a Roxy. Eu acho que essa cena vai ser uma transição pra gameplay, parecida com a cena onde o Trevor tortura o humano lá, onde seus movimentos são limitados, mas você ainda decide o que fazer. Sei lá, por exemplo, nessa cena você poderia escolher entre socar ou chutar a suposta Roxy. Então vamos colocar essa cena como amarela. Porque por mais que eu acredite que você vai poder decidir o rumo da cena apertando os botões, eu acho que isso vai acontecer no próximo take dessa cena, não exatamente nesse que foi exibido no trailer. Temos uma cena de um carro, onde eu acho que também é uma transição para gameplay. Temos uma cena do Jason com a Lucia e outra deles com o personagem que estava no bar antes. Aí nós temos mais 3 cenas de gameplay. Uma na rua, outra em frente ao clube de strip e outra dentro do clube. O estilo de câmera dessa parte me lembra bastante o que tínhamos no GTA V. Na Vanilla Unicorn, onde você pode se debruçar para ter uma vista melhor da mina. Tem a cutscene onde passa o comercial do Phil e a Lucia chega em casa do serviço comunitário, seguida por uma cena do Jason perseguindo um barco de helicóptero. E o Brian parece ser quem tá junto dele no helicóptero. Eu não sei dizer se essa cena é uma gameplay com câmera cinematográfica ou se é mais um daqueles momentos de transição de personagem durante uma missão. Então vou colocar como laranja. Mas, em compensação, as próximas 2 cenas são claramente de gameplay. Vemos Jason andando de jet ski com a Lucia, no que eu acredito ser um daqueles eventos onde você chama um personagem pra sair, como no GTA V. E depois temos o Jason andando de moto. Ela pode ser um momento de transição de personagem, mas eu acredito fortemente que esse é outro momento de gameplay com câmera cinematográfica. E aí temos um momento de alguém que parece ser o Jason pulando de uma moto em um caminhão. Até mesmo a moto parece ser a moto que o Jason estava usando anteriormente. Então eu acredito não só que esse seja o Jason, mas que essa moto seja um dos veículos únicos dele. Também como o que tínhamos em GTA V. Mas nessa cena, ao contrário do que vimos antes, eu acho que é uma transição de gameplay pra cutscene. Acho que quando você chega perto o suficiente do veículo com a moto, essa cena é ativada. Temos uma cutscene do Jason e da Lucia em um motel, e depois vemos o Jason em um barco atirando em um helicóptero, novamente com aquela câmera cinematográfica. Depois temos mais uma cena do Jason andando de moto, dessa vez atrás de uns carros. E, assim como a anterior, essa cena é claramente gameplay. Até a forma como a câmera se posiciona atrás da moto é semelhante à câmera cinematográfica quando você está em algum veículo no 5. E aí temos mais uma cena que parece ser uma transição de gameplay pra cutscene, onde o Jason pula no carro da Lucia. Essa eu fico bem na dúvida, porque também pode ser uma câmera cinematográfica durante a gameplay, parecido com o que vemos na missão do iate no GTA V, onde o Franklin e o Jimmy se movimentam dentro do iate enquanto você dirige com o Michael. Então vou considerar como laranja. Temos uma cena do Cal falando merda e, por fim, a última cena do trailer, onde a Lucia ri de dentro do carro, provavelmente junto com o Jason. Eu deduzo que essa cena ocorre no momento em que ele tá levando a Lucia da prisão pra casa. Esse momento também parece mais um de câmera cinematográfica. Então, a última cena também é verde. Ufa! Finalmente! Então, fechamos com 19 cenas verdes, 5 cenas laranjas, 5 cenas amarelas e uma cena roxa. E se as cenas que eu enquadrei como laranja também forem gameplay, então teríamos um total de 24 cenas de gameplay. O que é simplesmente fantástico. Tendo visto que, na primeira vez que eu vi o trailer, eu achava que não tinha nenhuma cena de gameplay. Ai, cara, eu tô tão empolgado pra esse jogo, sério. Eu mal posso esperar, eu espero de verdade que a Rockstar não adie esse jogo de novo. Se você discorda de algo que eu falei, tem algo a acrescentar ou alguma sugestão de vídeo em mente, sinta-se livre pra comentar. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, considere deixar o like e se inscrever. Espero muito te ver nos próximos vídeos. Enfim, é isso. Tchau!